E agora a gente vai contar uma história muito legal. Um dos agentes da Superintendência de Trânsito aqui de Criciúma lançou este livro aqui. Intitulada Oliver, na noite de Natal, a história começou a ser escrita há 30 anos. Por isso eu tenho o prazer de receber aqui o escritor e agente de trânsito Alberto Medeiros. Bem-vindo ao Ver Mais. Obrigado. O Alberto, ele tem um probleminha de audição, então vocês vão perceber que eu tô aqui conversando com ele, olhando para ele, para que facilite na leitura labial. E a gente quer começar esse bate-papo sabendo do que se trata a história, o que é essa história? A história é uma história natalina com um menino abandonado. Quando eu comecei a criar, eu tinha dado o nome de Pequeno Mendigo. E, além disso, o personagem não tinha nome. E, algum tempo mais tarde, eu mudei o nome para Oliver. E, no passado dos dias, eu começava a mudar o nome da história. E acabei encerrando como um nome, Um Menino na Rua. E, quando eu mandei para a primeira revisão, uma da revisora deu uma sugestão de nome e foi escolhida Oliver na noite de Natal. Porque se passa durante a época de Natal, é isso? Exatamente, época. O Oliver é criança, adolescente? Um menino de 10 anos, uma criança ainda. Um menino de 10 anos. E a história é para o público infantil? Entra para infantil e o público também no juvenil, mas também serve para toda a idade ler. Me conta uma coisa, você começou a escrever há 30 anos. Como é que foi esse tempo todo envolvido com essa história? No começo, a história não foi escrita, eu se desenvolvi com um pensamento. Na época, eu também não tinha computador. Eu comecei a desenvolver escrevendo num caderno e mais tarde eu passei para o computador. No começo, eu tinha dado o nome de Pequeno Mendigo e depois eu mudei para Um Menino na Rua e mais tarde eu mudei o nome para somente Oliver e depois voltei de volta para Um Menino na Rua. E assim, na primeira revisão, a revisora deu a sugestão e já chamei Oliver na noite de Natal. Agora, com o lançamento do livro, como as pessoas encontram para comprar? No site da Amazon. No site da Amazon. É só procurar Oliver na noite de Natal. Isso. E a gente percebe que ele tem ilustrações, desenhos muito bonitos que torna a história mais instigante, mais curiosa. Quem fez essas ilustrações? O Reginaldo Arraes, proprietário do Estúdio Tanuki. Muito bem. É um livro, então, é um trabalho conjunto, né? Isso. Olha só, deixa eu mostrar para o pessoal que está nos assistindo aí de casa algumas ilustrações. Ele é um livro super interativo, super colorido. São 47 páginas contando um pouquinho a história do autor. Deixa eu ver se eu encontro mais ilustrações aqui para mostrar para vocês. Tá muito bacana. E é uma história de superação também, né, Alberto? Isso, exatamente. Uma história de superação. Agora eu tenho uma curiosidade. Você é agente de trânsito aqui em Criciúma. Como é que foi conciliar o trabalho como agente de trânsito e escritor? O escritor era o meu passatempo predileto e na horas vagas eu dedico à criação de história. E também no passado eu também fazia a leitura e assim que parte da leitura que ajudou a desenvolver. Muito bem, e é bom. Muito obrigada, viu, Alberto? É muito bom a gente incentivar a leitura, a gente falar sobre temas como esse, como a literatura, aproveitando que hoje é o Dia Mundial do Livro e perceber histórias como a do Alberto, que apesar de ter uma profissão que não tem relação com esse mundo literário, com o mundo das letras, ele conseguiu se dedicar a isso. Muito obrigada.